a vivência é tão forte como a ciência. Quer dizer isso, Daniel? Presta atenção. Eu sou o defensor da saúde por meio das plantas medicinais. Mas eu sou um defensor não só porque a teoria me oferece estudos científicos que eu li e que endossam que as soluções da natureza são poderosas e muitas vezes mais seguras e efetivas do que os remédios químicos. Eu sou um defensor das plantas nos cuidados com a saúde porque eu aplico em mim, na minha família. E eu apresento aos meus mais de 20 mil alunos esse mesmo método de cuidado. Pra vocês terem uma ideia, essa noite o Arthur, meu filho de 6 anos, apareceu na minha cama e ele estava com dor de ouvido. Era muito frio, mudança de tempo e coisa e tal, deve ter pego uma corrente de vento fria no ouvido, alguma coisa parecida, e ele está com dor de ouvido. E aí, o que eu faço? Vou pingar Panotil no ouvido dele, dar dipirona de 8 em 8 horas? O que eu vou fazer? Vou levar na UPA, ficar na fila esperando para o médico dar um remédio para ele? O que eu vou fazer? Então, estamos tratando o Arthur. Então, ele está tomando um chá bastante forte, né, feito com uma dosagem um pouco mais elevada. Ele está tomando baleeira, picão e semente de coentro. Por quê? Porque ele fica muito ansioso, fica nervoso. A semente de coentro é um potente analgésico e ajuda a dormir. É um ansiolítico bastante interessante. Ele está tomando isso. Junto, massageando em volta da orelha aqui, essa região que desce aqui, onde passa o duto auditivo, com óleo de copaíba, algodãozinho molhado de óleo de copaíba colocado no ouvido, compressa quente no ouvido. E isso tem resolvido o problema dele. Então, ele está bem, ele está ótimo. E se eu não soubesse fazer? E se eu não tivesse informação, se eu não tivesse conhecimento? Mas é esse conhecimento que eu aplico na minha vida, com a minha família, certo? Se não fosse assim, eu não teria tanta segurança de estar aqui apresentando plantas medicinais se tivesse apenas evidência científica como guia. Então, assim, eu li num livro. Eu li num livro e eu acho que funciona. Né? Não, a gente tem que ter a prática também. Né? Eu tenho essa força da vivência, de ter usado em mim e ter visto os resultados. Na minha gastrite, na hipertensão da minha mãe, na hipertensão da minha sogra, na labirintite da minha cunhada, na acne do meu filho, nas varizes da minha outra cunhada, na otite do Arthur e do Inácio, enfim. O que rege os tratamentos da saúde na minha casa é a prática com as plantas medicinais, e não a informação que eu li no livro. Eu tenho dia após dia a experiência prática de que as plantas são capazes de nos dar as respostas para todo e qualquer desafio de saúde. Eu sinto os efeitos, eu busco os efeitos, eu pratico isso como verdade e não como um modismo natureba. Para muita gente é um modismo natureba, tomar um chá. Vou tomar um chá verde, vou tomar espirulina, vai ser ótimo para mim. Vai ser ótimo para quê? O que você está fazendo? O que você está escolhendo para a sua vida? Né? Porque não tem sentido nenhum fazer as coisas aleatórias. Por isso que eu me sinto capaz de te convidar a seguir nesse caminho também. Porque eu posso pegar na sua mão e te mostrar o caminho mais rápido e mais seguro para se tornar autor da sua própria saúde também. E luxar o braço e sentir a dor foi uma forma de reforçar que a minha conduta é validada aqui no Autor da Própria Saúde, porque eu só acredito que funciona porque eu sou do tipo, faço o que eu digo e faça também o que eu faço. E se você chegasse na minha casa e tivesse um armário de remédio químico lá, vai que preciso uma hora, quer dizer, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, isso é hipocrisia. Faço o que eu digo e faço exatamente o que eu faço, porque o que eu faço é exatamente o que eu digo. As minhas palavras têm integridade com as minhas atitudes, e as minhas atitudes têm integridade com a minha palavra. E isso é muito importante. Remédios químicos são bastante sedutores, mas a promessa de alívio é falsa. Saiu um levantamento bem recente que me deixou em choque. Presta atenção. A manchete da revista era o seguinte: procura por medicamentos para dor crônica explode entre os brasileiros. Eita, dor crônica? Como assim? Você tem uma ideia? Entre fevereiro de 2021 e março de 2022, ou seja, um ano, né? Entre fevereiro de 2021 e março de 2022, um ano, a demanda média por remédios para dor crônica aumentou quase 110%. Ou seja, mais do que dobrou, em comparação com o ano anterior, que seria ali de março de 2020 até fevereiro de 2021. Então, quase mais do que dobrou, aumentou mais de 100%. Você já imaginou isso? Então, considerando apenas os meses de fevereiro e março, né, entre fevereiro e março,
A alta dessa procura foi de 142%, considerando apenas a compra e venda de medicamento registrado para serem usados no caso de dor. O chá que a pessoa tomou, a acupuntura que a pessoa fez, a massagem, o que for, isso não está contabilizado. É só a conta do remédio de farmácia. Você imagina se a gente somar tudo. Quando eu li essa reportagem na revista Veja, eu ainda não tinha luxado o braço, né? E sem dor, naquele momento, sem ter a influência da minha dor, eu simplesmente achei um absurdo ver tanta gente que ainda acredita, que ainda arrisca a sua saúde e investe as suas economias em remédios químicos, que prometem um alívio da dor, mas que nunca trazem uma resposta verdadeira. Melhora, mas não resolve. Chove, mas não molha. Você passa a vida enxugando gelo. Agora, quando eu me machuquei, eu relembrei como as drogas de farmácia são sedutoras, gente. Vou ser sincero com vocês. Na hora da dor, você quer que faça qualquer coisa. Você falasse para mim assim, ó, come cocô de cachorro seco que vai passar a sua dor. Mas eu comia naquela hora. Nossa senhora, estava vendo estrelinha de tanta dor. Porque, de fato, parece que a dor nos move a tomar decisões erradas. Você não tem mais critério quando você está com dor. Né? Nos deixa mais vulnerável, você se sente mais frágil. E parece que naquele momento você apenas quer um comprimido, qualquer coisa que possa tirar aquela dor de você. Eu também passei por isso. Estava sentado ali no pronto-socorro, né, o médico na minha frente, eu com o braço deslocado, o braço caído, não podia mexer, não conseguia me mover, morrendo de dor, virar do lado era uma dor terrível, quando o médico me ofereceu um Buscopan. O que eu fiz? Eu aceitei, lógico que eu aceitei o Buscopan. Eu só queria que a dor passasse. Eu falei, doutor, mete o Buscopan na veia. Ninguém merece sentir dores incapacitantes, gente. E naquele momento, sem nenhuma alternativa natural nas minhas mãos ali que eu pudesse usar, eu aceitei. Depois de anos e anos, sem nenhum medicamento químico, eu aceitei uma dose intramuscular de Buscopan. Tomei na bunda. Eu não tinha condição de decidir, gente. Realmente, assim, a dor ela me transtornava. Eu não tinha mais alternativa ali. Naquele momento exato da dor, eu não tinha alternativa. Ou eu aceitava o medicamento que me ofereciam, ou eu continuava com dor. E não foi fácil. Não era o que eu queria. Não foi nada do que eu acreditava como verdade. Mas foi como foi. Eu estava com muita dor, eu não tinha nenhuma alternativa ali, eu aceitei o medicamento. Eu não estava mais aguentando. Sabe qual foi o resultado disso? Na minha dor, sabe qual foi o resultado? Nenhum. Foi inútil. Aquela injeção não melhorou em nada a minha dor e eu continuei sofrendo com o braço deslocado. A dor só passou de verdade quando um ortopedista ali, que é um... meio universitários fazendo residência ali. Então, você cheguei no setor de ortopedia, tinha 4 rapazes de 20 e poucos anos sentados em volta de uma mesa ali, jogando Uno, entendeu? E aí, muito atenciosos. Eles olharam a radiografia. A luxação, faz a redução. Redução é quando põe o braço no lugar. Foram lá e botou eu numa maca, puxou o braço e colocou no lugar. Quando ele fez a redução, ele colocou o ombro onde devia estar, o meu braço onde devia estar, aí a dor toda passou. Acabou a dor. E não teve nada a ver com o Buscopan que eu tomei. Ou seja, tomei o medicamento inutilmente. Me arrependo? Cara, é a única coisa que eu podia fazer naquele momento. Eu não tinha mais opções. Então, não é que eu me arrependa, mas eu lamento ter tido que passar por essa situação. Mas esse processo me fez questionar e me fez pensar sobre como eu poderia ajudar as pessoas quando elas estivessem sofrendo de dor e tivessem à disposição apenas esses placebos químicos, que muitas vezes são inúteis, remédio de farmácia. Porque é realmente possível cuidar de uma dor com as plantas medicinais. Olha aqui, eu não sinto dor nenhuma, a não ser que eu faça alguma estripulia. Mas do jeito que eu luxei o ombro, ela está com dor. Não dói nada. Eu estou tomando só planta. Desde aquele momento que eu cheguei na minha casa, tomei só planta. Porque é realmente possível você ter resultado na dor utilizando plantas medicinais. E talvez você só precise vencer essa sedução dos remédios químicos, né? Porque tá ali, tá fácil, é só pegar na farmácia, só pôr na boca, é só tomar e vai passar. Só que você tem que entender como as plantas podem ajudar e quais são as boas opções para o seu tratamento. E foi motivado pela minha própria dor que eu decidi apresentar hoje esse protocolo de 7 plantas anti-inflamatórias que vão ajudar a aliviar as dores. E para começar, eu quero falar dela.
que é milenarmente conhecida e utilizada e que é amada no mundo inteiro. Vamos falar da cúrcuma, que é também chamada de açafrão da terra. E é uma planta subterrânea, né? A raiz dela, não, o rizoma dela é subterrâneo, e ele tem folhas grandes, pode chegar a 60 centímetros de altura, verdes, bonitas, né? Para cima. O rizoma dela é um amarelo alaranjado, muito vivo, né? E é muito utilizado como tempero também. O nome científico dela é cúrcuma longa. Existem plantas parecidas com ela, mas que têm outras características. O que a gente está procurando é a cúrcuma longa com rizoma amarelo para laranja, tá? Se você planta ele, lembre-se, a hora de colher é quando as folhas secam. Quando as folhas da cúrcuma secarem no chão e ela ficar murcha, é hora de tirar da terra para ela estar no ponto exato. Aí você pega os maiores para fazer os seus tratamentos e os menores você devolve para a terra para continuar nascendo e cada vez você terá mais cúrcuma. É uma coisa fantástica, é a prosperidade das plantas aqui. Então, ela é uma das plantas mais conhecidas, estudadas no mundo, usada há milhares de anos, e é um coringa para qualquer tratamento. Costumo dizer que você não sabe o que fazer naquele momento, dá cúrcuma, depois você vê o que faz. Tá? O açafrão, cúrcuma longa, ele exibe uma atividade anti-inflamatória muito potente. Isso acontece devido à sua capacidade de inibir vias de sinalização inflamatória no organismo. Quando uma inflamação começa, são as suas próprias células lançando substâncias químicas na corrente sanguínea que avisam o restante do organismo que tem alguma coisa errada ali. E aí é que começa a inflamação. Então, são várias mensagens químicas, mensageiros químicos, né, que são disparados. Eles são chamados de sinalizadores inflamatórios ou citocinas inflamatórias. E aí, o nosso açafrão ele é capaz de inibir a maioria dessas citocinas inflamatórias, o que ajuda muito a aliviar os sintomas da inflamação, tratar a dor e devolver qualidade de vida. Você pode usar ela na forma de cápsula, na forma de um tempero funcional, num azeite medicinal. Você pode utilizar como chá, pode usar como tintura, como ingrediente de um shot matinal. Tem muita gente que faz de manhã, coloca cúrcuma, gengibre e limão e toma de manhã. Eu não consigo, é muito forte para mim, mas tem gente que faz. Coloca uma colherinha de cúrcuma, uma colherinha de gengibre em pó, espreme um limão, mistura aquilo e põe para dentro. Para mim é muito forte, eu não consigo. Mas, para algumas pessoas, é uma forma de usar a cúrcuma também. Uma forma bem intensa, inclusive, de usar a cúrcuma. Tá? Ah, Daniel, mas eu queria usar em cápsula. Como é que eu faço? Então, quando a gente fala de cápsula, a gente fala de dosagens muito precisas. Tem gente que vai tomar 200, 250, 300, 350, 400, 500 miligramas por dose. E tem que avaliar a situação específica da pessoa. Por isso que eu indico o chá ou a tintura, que são usos mais genéricos. Quem que não pode usar cúrcuma? Não pode usar cúrcuma quem tem problema de sangramento. Né? Por quê? Porque ela é anticoagulante. Então, por exemplo, gestante é bom não usar. Na lactação, né, na amamentação, é bom não usar, porque pode alterar o sabor do leite. Pessoas que vão passar por cirurgia, suspende antes a cúrcuma, uma semana antes. Pessoas que passaram por cirurgia não tomem cúrcuma, pode aumentar o sangramento. Pessoas que têm, por exemplo, doenças de coagulação, que fazem a pessoa sangrar mais, não devem usar cúrcuma. E é isso. Tá? Basicamente, esse é o contexto das pessoas que não devem usar cúrcuma. Do mais, ela é bastante tolerada, pode ser usada muito bem. Criança muito pequena, também a gente não recomenda usar cúrcuma, tá? Criança muito pequena, usa a partir de, sei lá, 2, 3 anos a cúrcuma, acho que seria já mais interessante, tá bom? Segunda planta que nós vamos falar aqui, ela vem ajudando milhares de seguidores do Autor da Própria Saúde a conseguirem um alívio quase imediato da dor crônica. Ela trata inflamações de qualquer tipo, mas é nas articulações e nos músculos que ela ficou muito famosa. O nome científico dela é Cordia verbenácea ou Varronia verbenácea. E ela já foi eleita até como símbolo do Autor da Própria Saúde, porque ela é a queridinha de muitos dos nossos alunos e é, com certeza, a minha planta preferida. Eu aqui no meu terraço tenho 2 mudas lindas dela, nascendo aqui em vasos, para eu poder usar sempre que eu preciso. E qual é o nome popular dessa estrela? Sim, ela mesma, erva baleeira, que no Nordeste também é chamada de Maria Preta. Sim, por ter ação antioxidante, ela combate os radicais livres, que são espécies de resíduos do próprio metabolismo das células. É como se fosse o cocô das células. Então, foi bem estúpido isso, mas é um resíduo que sobra do metabolismo da própria célula. Toda célula produz radical livre, né?
Então, ela vai lá e combate esse radical livre. Por quê? Porque o radical livre piora a inflamação, causa envelhecimento, piora o sistema imunológico, piora as dores. Bom, assim, é tudo de ruim os nossos radicais livres. E a baleeira tem esse potencial de reduzir, né, a presença de radicais livres, e por isso ela traz uma ação analgésica e anti-inflamatória bastante importante. Ela é rica em alfa-humuleno e transcariofileno, são duas substâncias, né, químicas ativas de alto potencial anti-inflamatório, analgésico e antioxidante. Tem um estudo que foi feito pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Ele comparou o uso oral e tópico da erva baleeira com vários medicamentos, como dexametasona, diclofenaco, nimesulida. Bom, e sabe o que aconteceu? Os efeitos anti-inflamatórios da nossa querida erva baleeira ou superaram, foram melhores, ou foram iguais aos desses medicamentos, com a vantagem dela não apresentar nenhuma toxicidade. Ninguém teve nenhum efeito adverso com ela. Né? Então, ela é uma planta muito segura, pode ser consumida até por gestantes e crianças. E como é que a gente usa a erva baleeira aí para um alívio da dor? Tem duas formas aí. Uma é o uso oral e outra é o uso tópico. Os dois funcionam muito bem. O chá de erva baleeira, ele pode ser usado por todas as pessoas. Idosos, crianças, diabéticos, hipertensos, transplantados, gestantes, gente com doença autoimune, não tem problema, todos podem usar. E a medida é uma colher de planta picada, se ela for seca, uma colher de sobremesa, se ela for fresca, uma colher de sopa, uma colher de planta picada para cada xícara de água. O melhor é preparar por infusão. Você deixa a água ferver, quando ferver você desliga, joga a planta, tampa e deixa esfriar. Isso é uma infusão, tá? Pode fazer na própria xícara, pode fazer na própria panela, não tem problema. Depois que esfriou ali, ficou morninho, aí você coa o chá e pode tomar, certo? E tem o uso tópico dela, que é a compressa. É o mais interessante, mais simples para ser usado. E aí, a compressa é muito poderosa, principalmente para dor muscular e dor das articulações, tá? A sinusite também é muito bom. Eu gosto muito de usar compressa no rosto para sinusite. E como é que você faz? Você vai pegar uma mão cheia de baleeira. O que é uma mão cheia? Para cada litro de água, você vai usar uma mão cheia. Mão cheia é a quantidade que você consegue pegar com a sua mão. Imagina um saco de baleeira aqui, eu enfio a mão, eu pego e eu levanto. Isso é uma mão cheia. O que coube na minha mão é uma mão cheia. Eu vou lá, ponho 1 litro d'água e deixo ferver, tá? Ah, mas não é muito forte? Para uso tópico, não. Você pode usar nessa concentração para uso tópico sem problema nenhum, tá? Aí você pega um pano limpo, pode ser uma toalha de rosto, ou uma fralda, ou um pano de prato limpo, não importa. Mergulha no chá, tira o excesso de água e aplica na região da dor. Por exemplo, eu machuquei meu ombro aqui. Pego esse pano e cubro meu ombro com ele. Quando tiver frio, eu volto, molho de novo no chá, faço o mesmo procedimento, vou repetindo, até que o chá da bacia ou da panela fique frio. Isso leva mais ou menos uns 20 minutos. Você vai trocando umas 6 vezes, mais ou menos, e aí você terminou o tratamento. Eu só não recomendo você sair no frio depois de fazer uma compressa quente, tá? Porque pode dar choque térmico e pode dar uma distensão no músculo, você já está com dor muscular, aquela coisa toda, tá? Fez a compressa, vai dormir. É o melhor. Tá? Essa compressa ajuda a passar o incômodo, a dor alivia, né? E eu tenho utilizado baleeira no meu tratamento também. Isso é muito legal. Eu gosto muito, claro, que eu tenho muita disposição aqui, ela nasce por todo lado, né? Mas vocês também vão poder utilizar essa erva baleeira, tá bom?